Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a quem está assistindo online, quem vai entrar por aqui e participar dessa live, ou mesmo para você que está assistindo esse conteúdo gravado depois, seja aqui nos nossos Reels ou seja no nosso canal do YouTube. Bom, antes de mais nada, sei que é véspera de feriado prolongado, sei que tem muita gente aí já se arrumando para o carnaval, mas você, né, que está arrumando mala para viajar ou que está indo para casa ainda para se organizar para curtir o carnaval, faço o convite para que entre aqui nessa live, vai durar 30 minutinhos, vai ser super rápida e a proposta de hoje é nós falarmos sobre plano de negócios. O que é isso? Como que eu faço o meu plano de negócios? Bom, para você que está chegando e não me conhece, eu sou a Raquel Bueno, sou fundadora da Lotus. A Lotus é uma empresa de consultoria empresarial que trabalha aí auxiliando empreendedores e empreendedoras a estruturarem seu negócio. Então, independente da fase em que vocês estão, nós estamos aqui para ajudá-los. Seja desde o início, quando vocês estão se planejando para criar os seus negócios, ou como também, boa noite para o pessoal que está entrando aí, ou também para quem já tem, né, já tem a sua empresa aberta e precisa se estruturar, precisa organizar processos, precisa criar regras, rotinas, né? Então nós estamos aqui para auxiliá-los aí para que vocês conquistem seus sonhos. E aí, dentro da nossa experiência de quase 15 anos aí no empreendedorismo, a gente trabalha com um diagnóstico personalizado e com consultas individuais personalizadas. A gente comenta que não tem fórmula mágica, não tem aulas prontas. É realmente entender o seu problema e poder levar a melhor solução para vocês. Bom, para quem não sabe, né, nós começamos aí todas as semanas com uma série de lives que nós pretendemos fazer que se chama Uma Jornada para o Empreendedorismo. O que é isso? Nós iremos passar juntos desde as fases iniciais do empreendedorismo, então desde aquela pessoa que está querendo abrir um negócio, que está querendo se planejar e se estruturar, para todas as etapas que seguem aí subsequente, né? A formalização do negócio, a estruturação de processos, a ampliação e o crescimento, a abertura de franquias, até aquelas fases finais, né? Desde que eu quero avaliar minha empresa, eu quero me preparar para um sucessor, eu quero vender, enfim. A gente vai passar então todos os momentos que o empreendedor passa. Começamos na semana passada e antes de mais nada não podíamos deixar de falar de mentalidade, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter uma mente empreendedora. A gente tem pessoas que já nascem empreendedoras, né? Natas e já com aquela mentalidade, com aquele pensamento, com aquele preparo. Muitas vezes já seguem essa tradição da família e outras pessoas não. E o que eu falo é que o mais importante é você ter uma mente aberta, né? Você pode não ter isso, mas você pode treinar as suas habilidades e se preparar para isso. Então, o que eu comento é que quando você encara o desafio de ser empreendedor, não é fácil, a gente não está aqui para romantizar o empreendedorismo, realmente tem etapas muito difíceis e etapas iniciais também que são muito difíceis, são muito desafiadoras, mas é preciso ter, antes de mais nada, vontade, né? É preciso querer ir atrás de aprender, ir atrás de batalhar. E se você está aqui vendo esse vídeo, significa que isso você tem, você está disposto ou disposta a aprender. Então é fundamental que você se conheça, conheça suas fortalezas, conheça suas fraquezas e busque ajuda no que te falta hoje. Então foi um pouquinho disso que nós falamos na semana passada. Fica o meu convite aqui, se você não pode participar, para que você olhe aqui no nosso Reels ou olhe também no nosso canal de YouTube, que a gente deixou lá salvo para que você assista. Bom, ultrapassada então a etapa, né, de mentalidade, estando preparado mentalmente para encarar esse desafio, o primeiro passo seria você criar um plano de negócios. E eu comecei a comentar sobre isso na semana passada, quando deu o nosso tempo e nós deixamos esse conteúdo para hoje. Muitas pessoas me perguntaram: Raquel, qual que é a diferença de plano de negócios para planejamento estratégico? Já ouvi falar de planejamento estratégico. É a mesma coisa, não é? Como é que funciona? Então, antes de mais nada, vamos desmistificar o que é o plano de negócios. Eu gosto de fazer uma comparação que eu acho que traz para um consenso, para um senso comum. É como se eu decidisse, agora no carnaval, ir viajar e eu decidi que eu vou para Araraquara visitar meus parentes que moram no interior. O que seria o plano de negócios? O plano de negócios seria um mapa de como é que eu vou estruturar essa viagem. Então eu vou definir, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de moto, eu vou de avião? Tá, a partir do momento que eu defini que eu vou de carro,
Eu preciso pôr combustível, eu tenho dinheiro para o combustível, eu fiz a revisão do carro, as malas vão caber no porta-malas, as pessoas que estão envolvidas nessa viagem cabem dentro do meu carro, quanto tempo eu vou levar para chegar até lá, eu vou fazer alguma parada no meio do caminho? Então nada mais é do que eu criar um roteiro que vai me estruturar e me ajudar a chegar no meu destino final. O plano de negócios nada mais é do que o roteiro que nós criamos, muitas vezes previamente à criação, à implantação de um negócio, ou em fases de transição, de mudanças muito abruptas dentro de um negócio. Então, por exemplo, Raquel, eu tenho uma clínica e eu quero mudar a minha recepcionista, que eu não acho que está sendo efetiva a funcionária que está lá hoje. Eu preciso criar um plano de negócios para esse tipo de mudança? Não. Quando a gente fala de mudanças efetivas e abruptas, são mudanças que realmente vão impactar o meu negócio, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma segunda unidade para o meu negócio. Isso certamente impacta o meu negócio. Então, para isso, sim, eu preciso sentar e estruturar um plano de negócios. O plano de negócios evita que a gente, cometa deslizes e erros, isso não acontece mais? Não, voltando para a analogia da nossa viagem lá para Araraquara, é como se o meu planejamento, ele não fosse evitar que um pneu furasse no meio da viagem, mas se eu me planejei previamente, eu calibrei meu pneu, eu realizei o balanceamento do meu carro, eu tô com o meu step preparado no porta-mala, ele minimiza o dano que aquele risco iria me oferecer. Então eu vou estar mais preparada para ou evitar que ele aconteça ou minimizar os efeitos dele. Então o plano de negócios, ele funciona exatamente dessa forma para minha empresa. Ele não vai impedir que as coisas aconteçam, mas ele me deixa mais preparada e estruturada para que eu possa encarar os desafios que virão aí à frente. Então tá, entendi o que é, né? No que consiste um plano de negócios. E o planejamento estratégico, qual que é a diferença? Planejamento estratégico, a gente trata mais para uma empresa que já está em execução, em operação. O planejamento estratégico é como se fosse a minha viagem em Araraquara, o que eu vou fazer quando eu estiver lá? Para que eu vou? Qual é o objetivo? O que eu quero fazer lá? Quais que são as funções, a finalidade dessa minha viagem? O planejamento estratégico, assim como os objetivos da viagem, ele também funciona para entender aonde eu pretendo chegar com a minha empresa. Então, diferente do plano de negócios, que é o plano de estruturação de uma empresa, o planejamento estratégico, ele vai me dar os objetivos e as diretrizes que eu vou seguir. Então, muitas vezes quando a gente acaba incluindo aí as metas, a minha visão, a minha missão da minha empresa, a gente vai falar um pouco mais aprofundado aí sobre planejamento estratégico um pouquinho mais para frente. Voltando para as etapas iniciais, Então eu tô lá e quero abrir um negócio, quero montar a minha empresa e quero estruturar, então já entendi a importância do plano de negócios. Por onde eu começo? Então existem alguns pilares que estruturam o plano de negócios. E eu vou passar aqui para vocês alguns desses pilares que vocês precisam se atentar, para a gente tornar essa conversa um pouquinho mais prática no dia a dia. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é a respeito dos produtos que você vai trabalhar dentro da sua empresa. Seja uma empresa que trabalha com produtos, seja uma empresa que trabalha com serviços, qual que é a mercadoria, Qual que vai ser o que você vai comercializar ali? Então, você precisa pensar se são produtos que serão se serão produtos que serão vendidos ou se serão serviços que serão prestados. O que serão esses produtos? De onde eles virão ou de que forma que eu prestarei esse serviço? Então, eu preciso estruturar. Se forem produtos, de onde eles virão? No que eles consistirão? Quantos fornecedores eu vou ter? Onde que eu vou buscar esses produtos? Onde que eu vou armazenar esses produtos? Qual que é a minha capacidade de giro desses produtos dentro da minha empresa? Assim como se forem serviços, que serviços serão esses? De que forma que eles serão prestados? Vai ser no meu local? Vai ser no local atendimento a domicílio, por exemplo? Então, de que forma que isso vai funcionar? Então, eu preciso olhar com muito cuidado para o que vai ser esse objeto que a minha empresa, então, vai trabalhar. E aí, eu preciso estruturar o que circunda
esse objeto. A partir do momento que eu pensei nos produtos, eu passo a pensar em uma análise financeira. Quanto que talvez eu vou precisar investir para que eu tenha esses produtos para serem comercializados? Ou quanto que eu vou precisar investir para que esse serviço funcione dentro da minha empresa? Tanto em pensando em recursos, né, pessoais, eu vou precisar de vendedores, eu vou precisar das pessoas que executarão esses serviços, eu vou precisar de tecnologia, eu vou precisar de equipamento para produzir, de equipamento para atender. Então, quanto financeiramente vai me custar para eu colocar minha operação para girar? Né? Pensando que nas fases iniciais a gente não tem um retorno tão imediato, o quanto que eu tenho que investir inicialmente para concretizar esse meu sonho. Então a gente precisa previamente ter uma estrutura disso, até para a gente encontrar as formas como nós iremos buscar esses recursos, seja através de um sócio investidor, seja através de um parceiro que vai injetar algum valor, seja através de um empréstimo bancário, seja através de um recurso que eu já tenho guardado ou pretendo começar a guardar para isso. Então eu começo a ter a dimensão de quanto que a minha empresa vai custar. Além disso, eu preciso também pensar não só nos recursos, mas nos dados. Quais informações que eu preciso para subsidiar esse meu sonho, para concretizar esse meu sonho? É importante que eu estude, que eu conheça o ramo de atuação. Então, minimamente, eu quero montar uma loja de bolos, como eu comentei aqui na semana passada. Não que eu precise ser uma cozinheira expert, mão cheia para fazer o bolo, mas eu preciso minimamente conhecer esse mercado de bolo. Como que as coisas estão acontecendo? Né? A gente, assim, de forma muito superficial, viu um boom aí nos últimos anos das casas de bolo, né, aparecendo. Que rua que a gente passa que a gente não vê uma casa de bolo que foi criada? Então, como é que está sendo essa movimentação desse mercado? As pessoas estão indo nessas casas buscar bolo? As pessoas vão ao supermercado, às padarias? Então, minimamente, eu preciso conhecer a movimentação. Quais são os principais players que nós chamamos, né? Então, eu vou falar alguns termos um pouco mais técnicos e vou explicar aqui o que são eles. Players, quando a gente fala, quem são as pessoas que estão participando atualmente desse mercado? Quais que seriam meus possíveis concorrentes, né? Então, com quem que eu tô brigando, entre aspas, quando eu começar a entrar nesse mercado, com quem que eu vou concorrer, né? Então, é importante que a gente conheça isso. O que as pessoas e o meu público-alvo, quando a gente se aprofunda um pouco para entender sobre público-alvo, o que as pessoas buscam quando elas saem para comprar um bolo? Qual que é a expectativa desse público-alvo quando eles se propõem a comprarem um bolo? Então é importante que, assim como conhecer o mercado, eu comece a fazer uma análise sobre os meus possíveis clientes. De que forma que eu posso atendê-los satisfatoriamente? Né? De que forma que eu vou atender essa expectativa? E a partir daí a gente já puxa um gancho para a gente analisar não só como a gente vai atender, mas quais que serão os nossos diferenciais. Eu pretendo me posicionar de qual forma nesse mercado? O meu apelo vai ser mais associado a preço e eu quero produtos mais acessíveis que eu consiga vender, né, para um público que não necessariamente tem um poder aquisitivo muito alto, ou eu vou buscar por trabalhar com um produto diferenciado, onde eu consiga trazer valores e diferenciações que me agreguem, né, até um certo custo, um certo preço maior nesse produto. Então vocês vão vendo que uma coisa vai puxando a outra. Quando eu analiso o ramo de atividade, eu acabo já puxando para o público que eu vou atuar, que eu acabo puxando para o modelo de negócios ali, né, que eu vou também atuar. É importante que eu pense também de que forma que eu vou estruturar a minha empresa no sentido também legal da empresa, né? E legal que eu digo é com relação às leis. Então, eu vou ser uma empresa individual, eu vou ser uma empresa limitada, que nós chamamos, né? Eu vou ser uma sociedade, uma EIRELI, eu vou ser uma sociedade anônima. Então, eu sei que esses termos às vezes são um pouquinho mais difíceis, a gente vai chegar num momento onde a gente vai aprofundar e eu vou trazer para vocês aqui o esclarecimento de qual que é a diferença de cada uma dessas descrições que eu citei aqui, mas é importante que eu estruture isso, para que desde o começo, e eu sempre falo isso nas nossas sessões de consultoria, eu já tenha isso formalizado, né? É muito mais difícil lá na frente, quando eu tento
corrigir a rota, do que quando aqui, desde o começo, a gente já começa a ir atrás de estruturar, de preparar, de formalizar, né, de trabalhar com a questão de nota fiscal. Existem muitos empreendedores, infelizmente, e no Brasil a gente tem uma cultura muito do imediatismo, do vamos fazendo e depois a gente resolve as situações, que as pessoas muitas vezes vão fazendo de qualquer jeito, como dá, e aí depois, para a gente corrigir a rota, é muito mais difícil. Além de eu já ter hábitos implantados que me impossibilitam de corrigir, às vezes eu até me submeti a certos riscos, né? Então a questão de emissão de nota fiscal corretamente, né? Dos impostos que eu preciso recolher dos produtos, dos serviços que eu comercializo. Então, quanto antes, desde o momento do plano de negócios, eu já ter uma estruturação, eu já ter um contador, um escritório de contabilidade que me dê o apoio, eu já enquadrar a minha empresa, né? No que eu quero realmente, no formato que eu preciso, mais fácil as coisas vão ficando depois para serem estruturadas. Inclusive com relação à questão de regime tributário. A gente também vai comentar disso um pouquinho mais adiante, né? Porque a gente precisa de um pouco mais de calma e aprofundar um pouco mais nesse tema. Mas a gente também vai discutir, vai ser uma empresa, né, enquadrada na questão do regime de lucro real? Vai ser uma empresa de lucro presumido? Vai ser uma empresa do Simples Nacional? Existe diferença, né? Não é à toa que existem os modelos diferentes. Existe, né, cada um que se encaixa em cada um deles. Então, o que é melhor, que atenderia você da melhor forma dentro da sua expectativa? Então, por isso que é fundamental que a gente vá estruturando esse plano e alimentando esse plano para ele ficando cada vez mais encorpado, para a gente, de fato, ter um cenário cada vez mais próximo do necessário. Então, nós falamos aqui hoje de público-alvo, falamos do ramo de atuação, falamos dos clientes, né, do mercado consumidor, do mercado concorrente. Então é importante que a gente analise todas essas vertentes. Ah, Raquel, mas assim, é difícil porque eu estou começando agora, eu não tenho acesso a todas essas informações. E não tem problema. Quanto mais a gente vai estruturando, estudando, mais a gente vai se aprofundando, vai ficando cada vez mais expert no nosso negócio, mas eu preciso minimamente ter as informações necessárias, como eu falei lá no começo, para a gente evitar possíveis riscos, né? Então, eu entrei num mercado que eu nem tinha noção de quais seriam os meus concorrentes, né? Eu não sei com quem que eu tô enfrentando. Aí vai ver, eu tô abrindo uma padaria, mas tinha uma padaria já na rua de trás que eu abri. Então é importante eu ter essas informações, inclusive até para questão, né, de geografia ali, de localização, como que eu entendo se aquele local que eu estou pretendendo alugar, enfim, tem as condições básicas para atender o que eu preciso. É um bom ponto comercial? Vai ter as possibilidades que eu preciso, às vezes, né, se tratando aí de um ramo de saúde, por exemplo, que é um dos nossos principais pontos de atuação aí, vai me dar as condições necessárias para que eu retire as documentações, né, para que eu possa conseguir fazer as emissões das documentações necessárias para minha atuação. Então, o plano de negócios, ele vai antecipar toda essa visão. É o que a gente chama aí de você ter uma visão macro, né? Então, voltando ali, às vezes eu vou abrir uma mercearia, uma lojinha aí de bairro, de comercialização, mas eu ainda não tenho nem noção de quais serão os fornecedores que eu vou precisar contactar para fazer essa parceria, para poder fazer o abastecimento desse comércio. Então, o plano de negócios, mais uma vez, vai nos ajudando nesse sentido. E também é fundamental que a gente considere, quando a gente fala de plano de negócios, as nossas necessidades pessoais, né? O quanto que eu tô projetando a minha dependência dos resultados dessa empresa. Será que eu já tenho uma reserva estruturada? Será que eu já tenho um outro vínculo que vai me subsidiar enquanto eu tô, né, nas fases iniciais desse negócio? Será que eu tenho um parceiro, né? Às vezes quem é casado, enfim, tem um parceiro que vai sustentar as contas por um período para que a gente consiga ingressar nesse negócio. Então é importante porque às vezes quando a gente não tem um planejamento, a gente despeja muita expectativa dentro do negócio e as coisas nas fases iniciais muitas vezes são um pouco mais morosas, são mais demoradas, né? Quantos clientes aí do programa Elas por Elas que eu não atendo, que às vezes tem aquela ansiedade, aquela expectativa, que fala, mas Raquel, eu não tô vendo resultado, eu tô me empenhando, tô fazendo e ainda não tô tendo cliente batendo na minha porta. Isso é muito comum nas fases iniciais. Às vezes eu falo assim, calma, você tá há 6 meses ainda, às vezes até 1 ano,
e aí começa a ter alguma movimentação de clientes, mas ainda não o esperado, né? E a gente começa a falar, mas eu preciso desse dinheiro, né? A minha reserva já acabou, eu tô contando que entre dinheiro. E aí, quando a gente fala até de organização financeira, eu sempre oriento para que a empresa tenha a vida financeira dela o mais saudável possível. Então, também não dá para todo o dinheiro que entra na empresa, a gente faz aquele repasse para a pessoa física para suprir as nossas necessidades. Então, uma das etapas do plano de negócios é exatamente a gente medir também essa nossa necessidade, o quanto que eu vou depender ou não da empresa, para que eu não desestruture, né, e desequilibre a empresa. A gente tem, e eu comentei sobre isso na semana passada, o dado de que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, né? Quando a gente mede lá o índice de abertura de empresa no Brasil, o número é gritante. A gente está lá entre os top 5 dos países mais empreendedores. Porém, é assustador quando a gente olha o tempo de permanência dessas empresas. A gente sabe que a grande maioria delas, infelizmente, não duram nem 2 anos, não chegam a sobreviver muitas vezes nem ao primeiro ano, que dirá chegar ao segundo ano. E o porquê disso? Muito disso está exatamente atrelado à falta de planejamento, à falta dessa visão prévia, à falta da gente mensurar, né, os passos antes deles serem dados. Então hoje o nosso bate-papo aqui de forma muito rápida e mais uma vez falando, né, para vocês que estão aí se preparando para curtir o feriadão, para a gente não extrapolar o nosso tempo, é exatamente dando esse foco e esse olhar para esse planejamento antes mesmo da gente começar a buscar o nosso contador lá para formalizar o nosso CNPJ. Então fica aqui o meu convite. Caso vocês tenham dúvidas, por favor me enviem, eu vou responder com muita alegria, com muita satisfação. Caso vocês necessitem de um auxílio mais aprofundado, a gente tem um trabalho dentro da Lotus, seja de mentoria, né, para os profissionais que ainda estão aí atuando como CLT, como autônomos e ainda querem fazer essa transição de mentalidade e estruturação de um plano de negócios para formalizar a sua empresa que pretende abrir. A gente tem esse trabalho de condução, como a gente tem também os nossos trabalhos de consultoria empresarial, onde a gente pega na mão do empresário e a gente segue cada um dos pilares do empreendedorismo. A gente tem muita publicação aqui na nossa página a respeito disso, exatamente para ir estruturando e ajudando cada um deles para a gente conseguir ir criando realmente bases sólidas que vão ser, né, consistentes para poder fazer a sustentação desse negócio adiante. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês que estiveram comigo até aqui, ou de vocês que estão assistindo esse material gravado depois. Fica um convite para as mulheres, nós estamos aí meados de fevereiro, estamos iniciando os programas, né, os atendimentos do programa Elas por Elas, agora do mês de fevereiro. Então, para quem não conhece, o programa Elas por Elas é um programa exclusivo para mulheres, onde existe aí uma proposta, né, da gente se unir, juntar forças para que a gente alavanque e cresça juntas. É um programa de consultoria, onde é formado por 6 encontros, onde eu sento com cada uma de vocês. Os encontros costumam durar de 1h30, às vezes até 2 horas cada um dos encontros, e nós vamos falar sobre o seu negócio, nós vamos entender o seu momento, as suas dificuldades, a gente traça um diagnóstico, eu trago um programa que nós iremos discutir juntas se faz sentido ou não para vocês, e aí a gente vai para a etapa de implantação realmente de cada um desses pilares que nós traçamos. Então, como eu falo aqui, não tem fórmula mágica, não tem aula pronta, é sentar e discutir. As meninas que já passaram com a gente por esses programas comentam que assim, o mais rico desse programa é realmente a troca, as ideias, porque a gente viaja juntas e aí surgem ideias, surgem possibilidades de parceria que muitas vezes a gente não tinha pensado. Esse programa, ele não tem restrição de segmento, então já passaram com a gente, né? Profissionais que atuam em salão de beleza, em clínica de estética, em consultório de profissional de saúde, odontológico, enfim, multidisciplinar. Eu já tive o prazer aí de acompanhar consultoras de imagem, né, donas de loja de sustentável de roupas. A gente já teve agora recentemente também profissionais até da arte, né, que queriam saber como poderiam estruturar o seu negócio para terem os resultados que esperam. Então isso assim é muito rico, não tem um segmento único que a gente atende no programa Elas por Elas. A única regra é que sejam mulheres, para que a gente possa destinar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa dedicação
a esse atendimento, né, para a gente se fortalecer juntas. Fora isso, a gente tem os trabalhos de consultoria, que aí são livres e liberados para qualquer público. Então, se você se interessou, chama a gente aqui no direct, chama no WhatsApp, deixa o seu contato, se você quiser que a gente ligue para fazer um atendimento mais esclarecedor, a gente vai estar inteiramente à disposição para te atender da melhor forma. Agradeço vocês que ficaram comigo até aqui, deixo um imenso desejo de que o seu carnaval seja maravilhoso, seja você da folia ou do descanso, que você consiga aí ter nos próximos 4 a 5 dias o que você pretende aí de objetivo final alcançado, sempre com muita saúde, muita segurança e muita sabedoria. Boa noite, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau.